Estamos aqui com um pouco de dificuldade hoje. Estamos com dificuldades graves, porque a internet tem caído sistematicamente, sobremodo a do Rodrigo. Eu vou pedir aqui para... Não vai dar com esse microfone aqui. Vai começar em seguida a aula, ele vai dar uma aula. Vocês vão nos desculpar, vai ser uma coisa... nós queríamos fazer um diálogo, mas ele vai trabalhar em cima do material que ele preparou sobre Camus. Tudo contigo então, Rodrigo? Está me escutando aí? Sim, estou escutando sim. Então, obrigado. Segue o barco. Não, vamos deixar para o diálogo lá no final só. Pode ser que a tua internet tenha melhorado então. Okay? Tá bem. Tá bem. Valeu. Então tá, gente. Muito obrigado então pelo convite, Sérgio. Obrigado pela presença de todos. É um prazer estar aqui para falar por ocasião dos 60 anos, né, da morte do Camus, e num momento muito especial também, apesar de um pouco traumático para todo mundo, devido a a epidemia, né, e a difusão, portanto, de um mal, né, que sempre foi um dos temas caros ao Camus. Né? O Camus, atualmente, tem sido objeto de um interesse renovado e de uma, por assim dizer, reabilitação, né? Junto ao público, à crítica, já que ele também estava um pouco relegado, né, nos últimos anos. O Camus estava um pouco fora de moda nos anos 50, 60, 70, né? Porque havia, sem dúvida nenhuma, uma certa radicalidade no ar, uma certa postura dos intelectuais que viam no Camus um pouco alguém um pouco conciliador, né? E atualmente, devido ao coronavírus, à peste, né, que nos acomete aí, tem havido um interesse renovado por esse livro, A Peste, um livro de 47, que era um clássico da literatura francesa já, e que tem tido, né, uma nova leitura. Né? Vocês vejam, aí tem notícias, né, nesse slide da BBC, né, da Forbes, do Figaro, todos notando a mesma coisa, não é? Que as vendas de A Peste têm aumentado significativamente desde o início da epidemia de coronavírus. Né? Então, isso vem coroar, digamos, um movimento, né, de reabilitação do Camus como grande autor do nosso século, né, e de grande pertinência, né, para os nossos tempos. Né? Para entender um pouco por que ele saiu de moda e por que está voltando à moda, né, é preciso lembrar da sua biografia, de elementos da sua biografia. Né? O Camus, ele nasce naquilo que se chamava à época Mondovì, que é uma pequena cidade do interior, né, da Argélia, né, uma pequena cidade costeira, né, que está perto ali da divisa com a Tunísia, né, na época, parte do Império Francês no seu auge, nos seus tempos áureos, né? E em 1913, né? E ele vai morrer prematuramente em 1960, né? Num acidente automobilístico trágico, 3 anos apenas após ter recebido o Nobel. Né? Então, vocês vejam que numa vida razoavelmente curta, o Camus desenvolveu uma obra de
diversos gêneros, né? Ele passeou por vários gêneros. Ele passeou pelo ensaio, ele passeou pelo teatro, ele adaptou Os Possuídos, do Dostoiévski, para a cena teatral. Ele também realizou diversas obras de caráter narrativo, clássicos da literatura francesa, né? E deixou uma marca fortíssima pela sua conexão com o momento, né? Com o movimento e o momento existencialista de meados do século XX, apesar de ele próprio não gostar do termo existencialista, que tinha sérias restrições ao termo, né? Essa obra, né, que ele constrói em tempo curto, o promove, pouco a pouco, né, o panteão, digamos assim, das letras francesas. Né? Ele que era... Bom, eu vou usar um termo aqui, talvez desagradável, mas vocês vão entender que tem um toque de ironia, um vira-lata, né, que vinha de uma família proletária, de uma família iletrada, né, que era visto como um outsider, entra, né, através do seu engajamento político, né, porque ele vai combater, bom, lá na Argélia já era próximo aos comunistas, depois, junto à resistência francesa, né, vai ter um papel importante também junto ao jornal Combat, que era um jornal da resistência francesa, né? E, além de tudo, pela seu brilhantismo intelectual, ele vai frequentar a alta roda da burguesia educada parisiense, né? A burguesia de vanguarda intelectual parisiense. Né? Eu acho que essa foto aqui mostra um pouco isso, né? Essa penetração do Camus num meio extremamente refinado intelectualmente. Né? Vocês veem nessa foto poderosíssima, acho que tem 40% do PIB intelectual do século XX. Né? Vocês vejam o Camus ao lado do Sartre, né? Amizade clássica, uma das clássicas amizades do século XX, né? Na mesma foto, o Picasso, já que era uma recepção na casa do Picasso, isso, né, o ateliê do Picasso. Lacan, dispensa apresentações, né, grande nome renovador da psicanálise, mas também Simone de Beauvoir, a grande autora do feminismo, companheira do Sartre, Pierre Reverdy, grande poeta, importantíssimo poeta modernista francês, próximo também dos surrealistas, né? E, por fim, Michel Leiris, um grande etnógrafo, né? Um grande autor do surrealismo, também próximo ao surrealismo francês, estudioso da África. Né? Aí tem também a mulher do Éluard, grande poeta também. E, no meio de tudo isso, Camus, Albert Camus, o rapaz que veio da Argélia, da colônia, né, da província, que fez toda a formação lá, no meio de gente que tinha se formado nas melhores escolas, nos melhores colégios, né, nas melhores, nem na universidade francesa, nas melhores écoles, o que é ainda mais seletivo, né, como a nata da nata. Né? E o Sartre, representante disso. Sartre vinha de uma família burguesa que tinha 10.000 livros em casa, basicamente, né? Tinha uma biblioteca gigantesca, né? Então, o Camus ali de uma família iletrada. Né? Mas o Camus, ele aproveitou do sistema francês, desse sistema republicano, da escola republicana francesa, que era igualitária, né? E conseguiu se projetar, se alçar ao estrelato intelectual, digamos assim, né? Na Paris, ali, conflagrada pela guerra e pelo pós-guerra. Né? Essa amizade, por sua vez, a amizade Sartre-Camus, que é um pouco a amizade Godard-Truffaut, um pouco como a amizade Rousseau-Voltaire, essa amizade literária, intelectual, política, vai se romper devido a um livro, a um dos ensaios que o Camus publicou, o ensaio de 51, O Homem Revoltado, que era um ensaio crítico
né, aos intelectuais, aos engajados, digamos assim, do lado do stalinismo, daqueles que justificavam, de alguma maneira, a violência política, né, com vistas à história, com H maiúsculo, né, com vistas à revolução, o terror revolucionário, né, o Camus vai renegar essas posições por um humanismo, né, que estava fora de moda, né, que vai gerar um atrito muito forte com o Sartre, né, e o Sartre vai responder a uma crítica que o Camus havia feito, um dos primeiros críticos a esse ensaio, ao Janson. O Sartre vai fazer uma carta aberta contra o Camus, respondendo ao Camus e tocando num ponto sensível do Camus, que era exatamente bom, digamos assim, o Sartre levanta a questão das falhas, das lacunas de formação do Camus para tratar de um tema como esse, né? Entre outras coisas. O que machucou profundamente o Camus, porque não é fácil ser desprezado pelo Sartre, por um dos maiores cérebros do século XX, né? E o Camus vai se afastar, portanto, desse meio, né? Vai manter um público fiel, vai ganhar o Nobel até mesmo, né? Depois de 52 é a ruptura entre os dois, ele ganhou o Nobel em 57, 60 ele morre tragicamente, e em 60, depois que ele morre, o Sartre vai escrever inclusive um texto em homenagem, né, ao Camus, vai lembrar, né, da figura do Camus, né? Então, vocês vejam que é um marco, né, essa amizade, essa ruptura, né, uma das grandes amizades literárias e intelectuais do século XX. Né? Voltando aqui agora à Peste, a Peste é um livro de 47, portanto, é um livro prévio a tudo isso, né? Prévio à briga Camus-Sartre, prévio ao Nobel, né? E o Camus estava, digamos, ainda na crista da onda intelectual parisiense. Né? 47 também, lembremos, é um momento delicado da história europeia, da história mundial e da história francesa, em especial. Né? Não esqueçamos que a guerra tinha acabado há pouco tempo, né? E que havia ocorrido um dos traumas maiores da história nacional francesa, um dos traumas maiores também da história europeia, que foi a ocupação francesa a ocupação alemã em Paris, né? E na França, de maneira geral, bom, teve as divisões ali do território entre a parte livre, dita, e a parte ocupada, não vou entrar nisso, mas foi uma longa permanência, né, dos alemães na França, né, 40 a 44. Isso dividiu o país entre, bom, sempre tem a massa silenciosa, mas havia, ao mesmo tempo, aqueles que haviam cooperado, colaborado com o ocupante, e aqueles que haviam resistido. Né? O Camus, o Sartre, todos estiveram ao lado daqueles que resistiram. Né? E depois que ocorre a ocupação, depois que ocorre a liberação, em 44, entra-se num processo igualmente doloroso chamado a depuração ou expurgo. Aqueles que cooperaram tiveram de prestar contas. Né? Prestar contas judicialmente e aplicação de penas capitais também, né? Mas também tiveram de pagar por vezes pela justiça informal, né? Pela justiça, digamos, do povo, a justiça do linchamento, né? Da justiça cruel, né? Da justiça pelas próprias mãos. Né? É óbvio que em 47, publicando esse romance sobre uma cidade que é tomada por ratos que transmitem a peste e que levam ao fechamento da cidade durante
bons meses ao mundo, né, é óbvio que foi lido imediatamente como uma alegoria, a peste seria uma alegoria da ocupação nazista. Né? Uma alegoria do fascismo e do nazismo e da presença desses elementos na sociedade francesa e como se chegou a esse ponto. Como se pôde chegar ao ponto de haver uma ocupação, uma colaboração, né, dessa sociedade com o nazifascismo. Bom, essa leitura foi muito criticada. O próprio Camus tinha essa leitura sobre o romance, né? Não quer dizer que a leitura dele seja a definitiva, apesar dele ser o escritor, né? Mas muitos críticos leram assim também, e houve críticas negativas com relação a essa leitura. Por quê? Porque ela colocava o fascismo, ou o nazismo, ou a ocupação, daí, né, dentro de uma leitura alegórica do contexto político, como enfim, uma coisa que ocorre, a histórica, né? Não tem responsáveis. A peste toma a cidade e pronto. Os nazistas tomaram a cidade e pronto. E o que por exemplo, Roland Barthes, crítico importante dos metades dos anos 50, comentou, né? Que era um mal-entendido. Né? Não. A ocupação nazista, o fascismo, o autoritarismo político, ele surge porque grupos, pessoas, partidos colaboram e promovem esse tipo de política autoritária. Ela não acontece simplesmente como a peste. Ela é fruto de decisão de grupos de interesse. E aí, então, essa leitura foi... a peste, digamos, foi muito criticado por propor essa leitura alegórica ahistórica, como se diria. Né? Camus vai se defender. Obviamente, não vai deixar por aí. Mas eu gostaria de seguir uma outra chave de leitura desse romance que vai nos levar ao conjunto da obra do Camus também. Né? Eu gostaria de convidá-los a ler essa obra, para além da questão política, né, numa chave que eu chamei existencial. Né? Uma chave que eu chamei de existencial, sabendo que o Camus não ia gostar muito, mas eu acho essa etiqueta, por enquanto, cômoda. Né? E para entender a importância dessa leitura e como ela permite ler a peste de uma maneira que eu acho até mais pertinente para o nosso contexto, que não é mais de 47, é de 2020, né? Eu gostaria de remeter a um ensaio filosófico ou semifilosófico, digamos assim, um ensaio de fonte literária e filosófica, digamos assim, chamado Mito de Sísifo, que é um clássico também do Camus para o século XX, de 1942. Né? O que o Camus diz nesse ensaio? Ele coloca uma questão central, né, que está aí nessa citação. Né? Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, tudo isso vem em seguida. Isso são jogos, são brincadeiras, né, da metafísica ou da epistemologia. Né? A questão central é a questão existencial. É preciso, antes de tudo, responder: o suicídio vale ou não a pena? Esse é o tema do Camus. Né? O que isso tem a ver com Sísifo? Sísifo é uma figura da mitologia grega, mas também presente na literatura universal, né, na literatura ocidental, digamos assim, mais ampla, né, tá também na Divina Comédia, está em outros momentos grandes da literatura ocidental. Né? O Sísifo é um condenado pelos deuses, né, a rolar uma pedra, né, em direção
o topo da montanha, e em vez de a pedra parar no topo da montanha, ela rola de novo, e ele sobe essa pedra novamente ao topo, deixa ela cair, sobe de novo, ela cai, ela nunca para, e ele está sempre no mesmo movimento, um movimento eterno, né? Condenado, portanto, a essa pena eterna, né? De rolar essa pedra a vida inteira, a eternidade inteira, e repetir esse gesto sem sentido, né? Olha como é que o Camus coloca, exprime, né, essa figura do Sísifo, né? Ele diz o seguinte: os deuses condenaram Sísifo a rolar incessantemente uma rocha até o cume de uma montanha, de onde a pedra se precipitava por seu próprio peso. Eles pensaram, com alguma razão, que não há punição mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Tá? Vocês vejam que esse trabalho inútil sem esperança, tá, é um símbolo do que o Camus usa através do Sísifo para falar da vida humana. Né? A vida humana é a condição do homem é desse trabalho, desse esforço inútil, eterno, né? E sem esperança. Né? Nós passamos a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso tempo de vida, sabendo que nós não temos uma finalidade na nossa existência, né? E que nós estamos condenados como Sísifo, a rolar essa pedra da nossa condição humana, né? Da nossa condição de existente entre os existentes, e saber que todo esse esforço de viver não tem sentido último. Tá? Isso é a questão, responde à questão lá do início do Sísifo, né? Vale a pena ou não viver? Vale a pena ou não o suicídio? O Camus está dizendo, olha, por que essa pergunta é pertinente? Porque a vida, a condição do homem é a condição do Sísifo. A condição de viver sem saber por quê, para quê, até quando e até onde. Mas mesmo assim seguir repetindo, sem esperança, sem finalidade. Né? E aí, então, bom, por que não? Por que continuar vivendo? Então, por que não se suicidar? O Camus, ao fim, vai responder, não. Né? E aí eu remeto ao final desse trecho, né? desse ensaio, perdão, o último trecho desse ensaio, né? Em que ele diz o seguinte: eu deixo Sísifo ao pé da montanha. Sempre reencontramos seu fardo, mas Sísifo ensina a fidelidade superior, que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele julga que tudo está bem. Tudo está bem é uma frase que o Édipo diz, lá no Édipo Rei. Este universo, doravante sem senhor, não lhe parece nem estéril nem fútil. Cada um dos grãos desta pedra, cada lasca mineral desta montanha plena de noite, forma um mundo só dele. A própria luta rumo ao topo basta para preencher o coração de um homem. E aí essa frase, que é uma frase, uma sentença, uma máxima, né? É preciso imaginar Sísifo feliz. Né? Bom, essa é a condição do homem, né? Do Sísifo, desse Sísifo, né? Que é o homem que sabe que essa vida não tem sentido, mas que não renega essa vida, não foge ao absurdo dessa vida. Absurdo é uma palavra importante, é a grande teoria do Camus, vem do vocabulário da lógica, depois passa pela teologia, passa pela literatura existencial cristã e chega no Camus, né? E essa condição absurda
não justifica que o homem se mate, que o homem se suicide, porque o suicídio é a fuga desse absurdo. O que esse homem tem de fazer é abraçar, não é nem se resignar, é abraçar o absurdo. É ser o Sísifo feliz. Né? A gente pode imaginar também uma outra metáfora, que eu acho que essa está no Nietzsche, tá? A metáfora da pedra que cai sobre nós. Imaginem que nós somos caminhantes, né? Nós somos viajantes, e uma pedra rola do precipício e cai sobre a gente. Né? Mas ela não caiu porque alguém empurrou, ela caiu. E eu sou obrigado a viver tendo sido ferido a essa pedra, por essa pedra, certo? E eu não tenho quem culpar. Eu não tenho. Ninguém me empurrou a pedra, ela caiu. Eu só posso abraçar essa pedra que caiu sobre mim, né? Abraçar esse fato que ela me machucou, que ela me feriu, que ela me esmagou, e seguir em frente. Seguir em frente. Rolando a pedra. Né? Ou carregando a ferida que ela me deixa. Tudo bem? Isso é o homem absurdo do Camus. Isso é o homem absurdo do Camus que vai estar no centro daquela que é para mim a sua obra-prima, né? O Estrangeiro, de 1942, do mesmo ano do Mito de Sísifo. O grande herói desse romance é o Meursault. O Meursault que é um homem inexpressivo, um homem que, sendo inexpressivo, chega, né, a ser esse herói absurdo. Ele tem uma namorada, né? Ele perde a mãe no início do romance, né? O romance começa assim, é um clássico, né? Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem, recebi um telegrama do asilo, sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentimos pêsames, isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. E assim, ele recebe a notícia da morte da mãe, como se fosse uma coisa absolutamente exterior. Ele só relata como as ações aparecem à consciência dele. Ele vai ao enterro da mãe e não chora. Ele fala de planos de casar com a namorada como se fosse nada. Como se estivesse simplesmente falando de vou ao café agora à tarde. Né? Ele tem amigos, né? Ele vai à praia com os amigos, o sol o obscurece, né? o obseda, né? Obscurece a sua visão. O sol é um elemento importantíssimo do Camus, e ele, sem saber por quê, se envolve numa briga ali dos amigos com um árabe, e ele acaba matando o árabe. Inclusive, quem gosta de música pop dos anos 80 deve lembrar aquele hit daquela banda gótica chamada The Cure, que se chama Killing an Arab, que era referência ao Meursault, né? Só para fazer uma ponte com o pop de rádio. Então, nessa paisagem argelina, ele comete um crime. E ele próprio não sabe por quê. Aconteceu. Entendem? Como a pedra caiu, ele matou o árabe. Ele não queria matar o árabe, ele não tinha nem a plano de matar nenhum árabe, mas ele mata. E por aí acaba a primeira parte do romance. Na segunda, é o julgamento da ação que ele cometeu. E aí tem todo o teatro, toda a panaceia, né? Todo aquele espetáculo da justiça burguesa, né? Que vai tentar explicar esse assassinato desse árabe. E vai tentar dizer, não, ele matou esse árabe porque ele é cruel, né? Porque ele era frio, porque ele não chorou no enterro da mãe. Né? E a punição dele é, muito mais do que ter matado o árabe, é a de não ter chorado no enterro da mãe. Então vocês vejam, tem metade do romance é a vida vivida, mas a outra metade é a vida contada. E a vida contada por outros trai a verdade do absurdo da vida. Nós estamos sempre querendo
Olha, o fulano me fez alguma coisa, ou fez alguma coisa de errado, ou fez uma coisa de bom, mentiu no currículo, matou não sei quem, etc., porque ele é cruel, ou porque ele é picareta, ou porque ele roubou, porque fez isso, ou fez aquilo, e porque ele é de uma maneira, ele tem uma essência, um núcleo, digamos assim, de psicopatologia, criminoso, imoral, ou moral, ele é bom, né? E essas formas de lidar, de julgar a partir de uma essência, né? De uma essencialidade que não é a da ação pura, nos coloca necessariamente como renegadores do absurdo. Né? E o Meursault, o que ele faz ao contar a sua história é abraçar plenamente esse absurdo, sem falsificá-lo. Sem falsificá-lo. Tá? Isso, essa mesma questão do absurdo, reaparece, e aí eu volto na peste, né? A peste também, a epidemia também, a pandemia também é uma expressão, uma manifestação desse absurdo. Por que a peste ocorre, gente? Por quê? É difícil nós pensarmos que a peste é um puro fruto de um automatismo, de uma realidade cega, de uma realidade que é indiferente e hostil à nossa consciência. Nós estamos sempre querendo trazer a peste, fazer com que a peste seja o fruto, por exemplo, de alguém que fez alguma coisa de errado, uma punição divina, né? O coronavírus era o comunavírus, vocês lembram? Era uma conspiração da China. Era enfim, uma punição divina. Ou é produto do capitalismo, da maldade de alguém que quer nos sabotar, né? É difícil nós vermos a peste como um absurdo. Mas, para o Camus, sim. O Camus trata a peste dessa forma, por isso que eu acho que a leitura alegórica, aquela lá da ocupação, é um pouco falha. Né? Vocês vejam como é que ele descreve onde se situa e em que cidade se situa o romance. Oran. Oran é uma cidadezinha costeira na beira do Mediterrâneo, né? Ele, na verdade, quando esteve em... Alguém lembrou aqui nos comentários, quando ele esteve no Brasil, esteve em Porto Alegre, em São Paulo, 49, também esteve em Salvador, se não me engano, em Minas também. Ele comparou Porto Alegre ou São Paulo a Oran. Ele falou que era uma Oran infinita. É isso mesmo, o Luiz aqui está lembrando. Uma Oran infinita, né? Uma Oran enorme. E é justamente nessa Oran que ele situa a peste. Né? Então vocês vejam aqui o parágrafo de abertura. Os curiosos acontecimentos que são o objeto desta crônica ocorreram em 1940 alguma coisa em Oran. Bom, 40 alguma coisa está mais ou menos naquele contexto ali da ocupação. Mas em Oran, que não chegou à guerra. Né? Segundo a opinião geral, estavam deslocados, já que saíam um pouco do comum. À primeira vista, Oran é, na verdade, uma cidade comum e não passa de uma prefeitura francesa na costa argelina. A própria cidade, vamos admiti-lo, é feia. Com seu aspecto tranquilo, é preciso algum tempo para se perceber o que a torna diferente de tantas outras cidades em todas as latitudes. Como imaginar, por exemplo, uma cidade sem pombos, sem árvores e sem jardins, onde não se encontra o rumor das asas, nem o sussurro das folhas? Em resumo, é um lugar neutro. E vejam, Tebas, lá do Édipo, foi alvejada pela peste porque havia um parricida e um incestuoso próprio Édipo como rei. Né? Um pecado, uma falha enorme. Vejam, Sodoma e Gomorra não é destruída pela peste, mas é a cidade do pecado.
Vejam como a Orã não é uma Sodoma e Gomorra, não é Tebas, ela não é punida porque merece. Os pecados dela são pecados burgueses, pecados comuns, pecados sem nenhuma... Pecados numa cidade comercial, podia ser, sei lá, podia ser os de Porto Alegre, entendeu? Podia ser os de qualquer cidade média do mundo. Cidade média e mediana. A peste rebenta ali porque sim. Né? Porque sim. Não tem sentido último. Né? Também, quando ela ocorre? Ela ocorre em 1940 alguma coisa, que remete a esse contexto histórico, de 16 de abril, ou seja, da primavera, e vejam, a primavera, essa referência à primavera é importantíssima, porque a primavera é o símbolo da renovação da vida, né? Mas o símbolo da natureza como um despertar através do tempo primaveril é humano. O tempo da peste é outro. Ele rompe no meio daquilo que seria a felicidade, daquilo que seria a renovação da vida, a morte, e rompe ali. Os ratos tomam a cidade, começam a morrer e transmitir a peste para as pessoas. Né? Ela eclode na primavera e dura até fevereiro do ano seguinte, até o inverno. Então vejam, o ir e vir da peste não depende dos homens. Os homens não determinam isso. A peste toma os homens no tempo da própria peste, no tempo cego das estações. Não onde a gente escolhe, mas o tempo dela. Ela é absurda também. Né? O tempo passa a evoluir daí, e eu acho que é extremamente tocante a gente vê essas cenas do Camus, né? O tempo começa a evoluir aí através dos meios de comunicação em Orã que vão contando quantos mortos a epidemia deixa por dia. 300, 400, 500 e assim vai. Então, esse tempo se transforma o tempo da morte, o tempo da contagem da morte e o tempo do tédio, porque a cidade entra em quarentena. Olhem que atualíssimo. E aí, como a cidade se separa do mundo, ela se torna também uma cidade em que toda a vida econômica, em que toda a vida política está suspensa. E como a vida econômica e a vida política estão suspensas, todo o tempo humano, o tempo esse que nos permite fugir da consciência do tempo, pensando no que eu vou fazer amanhã, pensando no que eu fiz ontem, né? Amanhã eu tenho um café para tomar com alguém, mas tenho que dar uma aula, tenho que escrever um texto. Tudo isso é suspenso. E as pessoas são obrigadas a viver o tempo do tédio, o tempo do não sentido, né? Elas vivem o tempo da duração, o tempo dos objetos. O sol se ergue, se põe, né? As notícias pelo rádio são desanimadoras, né? As coisas, a parede continua aqui, eu noto que a parede continua aqui, o copo d'água é esse, não serve para nada, a não ser para manter esse momento mesmo, né? As coisas perdem o objetivo. Então, é a situação do absurdo por excelência, né? É o tempo do mundo, dessa realidade hostil, absurda, divorciada da minha consciência, se impõe sobre o tempo humano. E aí, como os homens vivem isso? Né? Existe uma voz dominante, né? Que é o do narrador, o Bernard Rieu, que é o herói absurdo, o médico, né? Digamos, que toma para si a responsabilidade de fazer alguma coisa, mesmo sabendo que há muito pouco que pode ser feito a não ser remediar o mal. Mas ele sabe, ele é absurdo. Esse homem, ele sabe do absurdo, mas ele não se entrega, ele não se mata, ele não fica na prostração, ele segue rolando a pedra, tentando curar os doentes que ele pode, minorar a dor. Ou seja, ele cria uma moralidade a partir do absurdo, não a partir de Deus, não a partir da fé no homem, não, a partir da dor de saber que o mundo é hostil a mim, indiferente a mim, né, indiferente aos meus iguais, ou seja, um humanismo que nasce do absurdo.
Mas também há o ex-militante, o Jean Tarrou, que tem elementos também, que também é um dos narradores, e vejam aí, entra a questão de novo da vida. Muito obrigado, Silma. Tem elementos da vida aí do Camus, né? O próprio Tarrou era um burguês, filho de uma família bem estabelecida, um pai que era acusador público, que mandou, e ele sabia, mandou várias pessoas vários criminosos para a pena de morte, né? E ele, o Tarrou, rompe com o pai, vai então se unir a insurrecionais, a contrapoderes, digamos assim, não fica bem entendido, mas podem ser comunistas, podem ser anti-imperialistas, podem ser antifascistas, que começam eles também a mandar as pessoas, a executar as pessoas com as próprias mãos. E ele rompe, por sua vez, como o Camus vai fazer 4 anos depois, com grupos desse tipo. Né? Então o Tarrou se engaja nessa luta, né? E o Tarrou é o homem revoltado também. Né? O homem revoltado contra a morte, contra o absurdo, mas que não cai na passividade. O jornalista Raymond Rambert está ali de passagem, ele vai fazer uma matéria sobre os árabes, sobre a opressão dos árabes no colonialismo francês, acaba sendo preso na quarentena, fica hesitando se aceita ou não o absurdo dessa quarentena, né, de ficar preso naquele tempo da morte, no tempo do tédio, e ele acaba também se engajando. Né? Mesmo o Grand, Joseph Grand, que é um herói meio estúpido, um herói absurdo, né? Um herói cândido, mais ou menos como o autodidata é na Náusea, do Sartre. Né? Mesmo esse bobo, que é um escritor fracassado, falhado, melhor dito, numa província lá, na Argélia, ele acaba se engajando. Por outro lado, tem o Scroc, o Cotard, que tudo que quer é o caos da pandemia, para fugir da lei. Há também o padre que começa a dar uma primeira prédica negando o absurdo da epidemia, mas depois de um momento trágico, ele próprio abraça o absurdo da epidemia, o absurdo da existência, a partir do ponto de vista cristão, que já está lá no mito do Sísifo. Né? O cristianismo não é... O Camus era ateu, mas o cristianismo não é necessariamente negador do absurdo. Bom, tem que entrar um pouco daí no tema, não tenho tempo, estamos nos dirigindo ao final, e eu não vou ter tempo de explicar todas as nuances desse tema, mas eu convido vocês a lerem, é muito interessante. Tá? E aí, a gente sabe desde o início do romance que a pandemia passa, estou chegando ao fim da apresentação. Na cena final, a gente sabe desde o início que a pandemia passou, a cidade está em festa, e o Rieu, sozinho, o médico, está olhando a festa e ele diz o seguinte: na verdade, ao ouvir os gritos da alegria que vinham da cidade, Rieu lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. E aí, é claro, a peste era a maneira como se referia também ao fascismo, né? A peste bruna, a peste parda, né? Que não morre e não desaparece nunca. Mas também é o absurdo, porque o absurdo tem a ideia de retorno, né? Do próprio Sísifo. Então, essa peste ela pode ficar dezenas de anos adormecida nos móveis e na roupa. Ela espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E ele sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Talvez os ratos estejam à nossa volta, né? Eu deixo aqui essa pergunta, né? E para finalizar, eu só queria dar uma última dica de leitura para seguir mais longe nesse tema para quem se interessa, né? Eu pensei num livro mais recente, um livro da Susan Sontag, que morreu há pouco tempo, uns 10 anos, 12 anos, muito mais recente, portanto, uma ensaísta maravilhosa, né? Que teve várias experiências com câncer, né? E escreveu esse ensaio absolutamente uma obra-prima, eu acho, da segunda metade do século XX, que segue um pouco nessa linha do absurdo camusiano, né? A doença como metáfora. O ponto de vista dela é que nós não conseguimos lidar com a doença, com a peste, com as pestes,
como se elas fossem, de fato, o que elas são, absurdas. E nós estamos sempre metaforizando essa peste, essa doença, né? Então, a pandemia, como eu falei, é uma conspiração, né? A tuberculose vem de um certo um temperamento melancólico, se explicava assim, né? O câncer é um alien, né? Que nos invade e temos que abrir guerra ao câncer. E nós sempre pensamos a doença, a AIDS escreveu sobre a AIDS, né? A AIDS e suas metáforas também. A AIDS é a punição por causa da libertinagem dos anos 70, né? Enfim, vocês sabem o que é só pensar no discurso religioso ou conservador clássico, né? E a Susan Sontag nos diz o seguinte: assumam, é libertador assumir a doença, né, o mal como absurdo, para nós não moralizarmos o mal, não transformarmos o mal em ainda algo pior do que ele é. Abracemos o mal que nos ocorre e assumamos o mal como a condição absurda, como parte da condição absurda que é a nossa. Rolemos a pedra até o topo e fiquemos felizes quando ela rolar de novo e a gente tiver que fazer um movimento inverso. É a isso que eu convido a todos vocês. Muito obrigado, gente. Bem, vamos. Sérgio. Sim, estou vendo. Estou vendo vocês. Não. Para. Alô, só um pouquinho, o Sérgio entrando em contato comigo aqui, gente. Só para a gente fazer uma finalização. Tá bem. Está nos conseguindo ver? Está nos conseguindo ver, sim ou não? Não. Não. Então, eu quero te parabenizar porque dar uma aula com essa qualidade, com essa forma sempre sedutora que tu tens, me impressionou porque você está ali diante do nada, né? Nada, né? Não está vendo nada, está falando para o vazio completo, para o absurdo completo, né? A gente teve esses problemas hoje, né? O problema do Rodrigo. O Rodrigo já saiu de casa, saiu da sua casa, foi lá para a Faculdade Católica de Medicina, mas a cidade realmente está com problemas nessa área aí da comunicação, né, das redes. Mas, enfim, eu acredito que quem nos assistiu tenha gostado, tenha apreciado. Quem não leu Camus é um grande escritor, certamente. O tempo, né, o tempo lhe favoreceu. Sartre, tu não acha, né, Rodrigo? Sartre foi, digamos, avassalador no seu tempo, né? Sim. Camus ficou um pouco soterrado ali, né? Mas hoje você lê vários, aliás, autores que se debruçaram já percebem que Camus tinha uma visão muito mais ampla, menos sectária. O Sartre tinha uma paixão, né, por ideias, né, e uma paixão que levou frequentemente a posturas altamente sectárias e altamente discutíveis. Visitou a União Soviética, soube, ouviu e fingiu não saber para, segundo ele, não dar munição ao inimigo, né, porque ele visitou nos anos 50 a União Soviética. Mas, enfim, acho que foi uma excelente palestra. Para quem já leu, no meu caso, A Peste, por exemplo, eu nunca tinha encarado dentro dessa linha, aproximando-a do mito de Sísifo, sempre a lera, né, a Peste, a novela A Peste, como se lê, são os ratos, são os invasores nazistas e os colaboracionistas, e assim por diante. Exatamente. Muito, muito obrigado. Tem uma série, nós vamos passar para ti aí depois, uma série de observações, questões, né, muito bem colocadas, por sinal. Muito obrigado. Agora aqui que entrou a nossa amiga Ana Motim, dizendo que estava maravilhosa a palestra. Eu tô vendo os comentários, estou agradecendo muito pela
assistência, pelas perguntas, pelos comentários também. Não consegui responder a todos, mas eu espero que eu vou ler com atenção. Perfeito, perfeito. Nós vamos voltar agora, Rodrigo, também no outro dia, aquele projeto que tínhamos e que eu sempre te convidei, tu não podias porque tinhas atividade na faculdade, que é os livros de nossa vida. Vamos em seguida começar e tu serás um dos primeiros convidados com essa enorme leitura francesa. Ele é doutor em literatura francesa, é um francófilo. Se ele vivesse na década de 10, ele faria como Olavo Bilac. Olavo Bilac amava tanto a França que ele saiu em campanhas militaristas pelo Brasil. O serviço militar obrigatório tem a marca do Bilac, né? Tanto é que o dia do reservista... Mas o Bilac queria que o Brasil entrasse na guerra ao lado da França, tamanho do seu amor. E logo naquela primeira guerra, né, Rodrigo, que só tinha vítimas, né? Claro. Os bandidos chefes de todos os países e as vítimas que morreram naquele horror. Mas tu certamente farias isso pela França, e a França merece, né? Com a sua literatura, sua cultura, sua arte. Sim, então tá, pessoal. Obrigado, Sérgio. Estás me ouvindo ainda? Tô ouvindo. Então tá, vamos marcar o nosso Livros de Nossa Vida. Na próxima segunda-feira nós damos continuidade. Será a vez... Vai ser um nepotismo, mas... na próxima terça, estão me corrigindo aqui, na próxima terça-feira, o Pedro, que é meu filho, mas que é um bom poeta e um ótimo leitor de poesia, com certeza, e um apaixonado, como seu próprio pai, como metade do Brasil que lê poesia, não deve ser muita gente, pelo Drummond, né, que eu considero o maior poeta da língua, desde Camões. E ele vai falar sobre Drummond, porque nós estamos comemorando agora 90 anos da estreia do Drummond com alguma poesia, um livro já provocante no título, né? Alguma poesia. Um poeta tem que começar com toda a poesia. A dele é alguma poesia. Então, isso na próxima terça-feira. Vamos continuar e vamos voltar logo em seguida com os livros de nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado. Te chamarei de imediato. Obrigado. Agradecemos a presença de todos. Peço desculpas por não termos feito o diálogo que queríamos, por essa impossibilidade técnica, que ainda é um dos problemas que temos com essa comunicação, que, por outro lado, oferece tantas vantagens e é tão maravilhosa. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos.